Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Estamos aqui para mais um encontro de matemática, mais uma aulinha. No nosso último encontro, eu compartilhei um vídeo que falava sobre o conjunto dos números racionais. E dentro do conjunto dos números racionais, nós temos muitas operações a serem realizadas. E hoje eu trouxe algumas dessas operações aqui, que algumas vocês vão só recordar porque já viram. Pode ser que outras coisas sejam novidade aí para vocês, tá? Mas é um conjunto muito grande, né? Dentro do conjunto dos números racionais, nós temos o conjunto dos números naturais e nós temos também o conjunto dos números inteiros, né? Onde a gente tem lá número positivo, número negativo. Só que além desses dois conjuntos, o conjunto dos números racionais ele é muito extenso. Tanto que a gente nem consegue enumerar os elementos do conjunto. Porque sempre entre dois números a gente encontra um outro número racional. Então, ele é um conjunto muito denso, um conjunto muito grande. E aí a gente vai revisar algumas operações dentro desse conjunto para darmos um pontapé inicial para outros conteúdos que estão relacionados aí ao conjunto dos números racionais. Então, professora, o que é um conjunto dos números racionais, né? Veja, quando nós estudamos os números naturais, eu disse para vocês que um número natural é todo número que ele é resultante do processo de contagem. Então, quando eu conto alguma coisa, o resultado daquela contagem eu vou representar com um número natural. Só que o conjunto do número natural só tem duas operações que são fechadas, que é, por exemplo, a adição e a multiplicação. Toda vez que eu somo dois números naturais, o resultado é um número natural. Toda vez que eu multiplico dois números naturais, o resultado também é um número natural. Mas a subtração nem sempre resulta num número natural. A divisão nem sempre resulta num número natural. Então, o conjunto dos números naturais, ele é reduzido para algumas operações. Então, aí surge o conjunto dos números inteiros. E aí, dentro do conjunto dos números inteiros, a gente tem todos os números naturais e os simétricos dele. Por exemplo, se eu tenho o número natural 1, nos números inteiros vai ter também o menos 1, que é o simétrico. Se eu tenho o número natural 2, nos números inteiros eu vou ter o menos 2. E qual a importância, então, desse conjunto dos números inteiros? Agora, nós temos 3 operações fechadas. Toda vez que eu somar dois números inteiros, vai dar um número inteiro. Toda vez que eu multiplicar dois números inteiros, vai dar um número inteiro. Toda vez que eu subtrair dois números inteiros, vai dar outro número inteiro. Então, já houve aí uma ampliação. E o conjunto dos números inteiros, a gente usa muito para representar altitude, para representar profundidade, altas temperaturas, baixas temperaturas. Mas ele também é um conjunto reduzido, porque dentro dele a operação da divisão não é fechada. Isso quer dizer o quê? Que nem sempre, quando eu divido dois números inteiros, o resultado é um número inteiro. Às vezes dá um número decimal. E aí, dentro dos números inteiros, não tem número decimal, tá? Então, isso aqui que eu tô falando é só pra gente dar uma recapitulada nesses dois primeiros conjuntos que nós já estudamos, para a gente adentrar no conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais, ele é representado pela letra Q, que significa quociente. Quociente é o resultado de uma divisão. Então, quando eu divido um número pelo outro, o resultado daquela divisão é um quociente. Então, o quociente é o resultado da divisão. Então, aqui o conjunto Q, ele é igual a x, tal que x é uma fração, A sobre B, com B diferente de zero.
Por que B tem que ser diferente de zero? Porque toda fração representa uma divisão do numerador pelo denominador. Então, se é uma divisão, o denominador não pode ser zero, porque não existe divisão por zero, certo? Não existe divisão por zero. Então, todo número que pode ser escrito em forma de fração, ele é um número racional. Então, dentro desse conjunto aqui, tem os números naturais, porque apesar de não aparecer o denominador, tá subentendido que é 1. Os números inteiros também estão aqui dentro, porque mesmo não aparecendo o denominador, fica subentendido que é 1. E as frações, sendo que, além das frações, vão aparecer também os números decimais. E esses números decimais que vão aparecer, eles podem ser exatos e podem também ser infinito. E aí, quando ele é infinito, a gente chama ele de dízima periódica, que nós vamos também estudar aqui as dízimas periódicas, certo? Então, agora, nós já vamos começar aqui a resolver algumas operações dentro do conjunto dos números racionais, certo? Então, primeiro aqui eu coloquei para a gente transformar número fracionário para número decimal. Então, como é que eu faço para transformar uma fração para número decimal? É simples, basta você dividir o numerador pelo denominador. Vai dar aqui uma divisão com vírgula, tá? Vai dar uma divisão com vírgula. E aí você tem que colocar essa vírgula, que é o que vai separar a parte inteira da parte decimal. Então, eu pego aqui 3 e divido por 4. Veja que 3 é menor do que 4, então não dá para dividir. Eu coloco o 0 e a vírgula aqui no quociente e acrescento um 0 no dividendo. Agora ficou 30. 30 dividido para 4 vai dar 7. 7 vezes 4 são 28, sobra 2. Coloca-se mais um 0. 20 dividido para 4 dá 5 e 4 vezes 5, 20, o resto é 0. Então, 3/4 na forma decimal é 0,75. Vejam que essa divisão acabou, chegou no zero. Isso quer dizer, então, que 0,75 é um número decimal exato, tá? É um número decimal exato. Agora aqui, ó, 25 terços. Eu vou dividir 25 por 3. E aí, 25 por 3 vai dar 8. 3 vezes 8 são 24. Sobra 1. 1 é menor do que 3, não dá para dividir. Então, eu coloco a vírgula, acrescento um 0. Ficou 10. 10 dividido para 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Vai sobrar 1. Não dá. Então, outro 0. Aqui, 10 de novo por 3. Aqui, você veja que eu posso passar o dia todinho fazendo isso aqui, que vai sempre aparecer o mesmo resultado. Então, 25 dividido para 3, na forma decimal, é 8,333, e aí vai até infinito. Aqui é uma divisão que não... Opa, bem aqui não é zero não, tá, gente? Desculpa aí. É uma divisão que não vai ter fim. Como não vai ter fim, então esse número aqui, olha, ele é chamado de decimal infinito, porque não tem fim. Se ele é um decimal infinito, o nome que a gente usa para esses decimais é dízima periódica, tá? Dízima periódica. O que vai acontecer numa dízima periódica? Na parte decimal dela,
vai ter sempre um número se repetindo infinitas vezes. Então, esse número que está se repetindo é chamado de período da dízima. Período da dízima, tá? Então, aqui nós temos um número decimal infinito ou uma dízima periódica. Então, você veja que as dízimas periódicas, elas podem ser escritas em forma de fração. Então, por isso, ela é um número racional, tá? Agora, vamos aqui para 3/8. Vou dividir 3 por 8. 3 é menor do que 8, não dá, né? Então, coloco um zero aqui no quociente com a vírgula e outro zero aqui. Ficou 30. 30 dividido por 8 vai dar 3. 3 vezes 8, 24. Sobra 6. 6 não dá por 8, acrescenta outro zero. 60. 60 por 8 vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Sobra 4. 4 não dá. 40. 40 dividido por 8 vai dar 5. E 5 vezes 8, 40. O resto é 0. Então, aqui também é uma divisão que teve fim. Então, é um número decimal exato, tá? Então, a diferença entre número decimal exato e decimal periódico é que na dízima periódica vai ter sempre um número se repetindo e no decimal exato vai ter fim a representação do número, tá? Ok. Agora, vamos fazer o caminho de volta. Como é que a gente faz para transformar decimal para fração? É mais fácil, tá? O que você vai fazer? Preste atenção. Escreve o número sem a vírgula. Se ele começar com 0, não precisa colocar o 0, tá? Então, aqui eu escrevo ele sem a vírgula. Coloco aqui a barra da fração e o número 1 embaixo. Aí, eu vejo quantos números eu tenho depois da vírgula. A quantidade de números que eu tenho após a vírgula é a quantidade de zeros que ficarão aqui no denominador. Então, se são 2 números, eu coloco aqui 2 zeros. Então, 0,25 equivale a 25 centésimos. Aí, eu vejo se essa fração ela pode ser simplificada. Se ela puder ser simplificada, você simplifica. No caso aqui, ela dá para ser simplificada por 25. 25 dividido por 25 vai dar 1. 100 dividido por 25 vai dar 4. Então, a fração é 1/4. Certo? Aqui também, olha, escreve o número sem a vírgula, passa a barra de fração, coloca aqui o 1 no denominador e eu vejo quantos algarismos eu tenho aqui após a vírgula. Eu tenho 3, então ficam 3 zeros no denominador. Quando não dá para simplificar, você deixa mesmo na forma de fração, tá? Agora aqui, olha, 2,5. Eu escrevo sem a vírgula, coloco 1 no denominador. Tem um número aqui após a vírgula, então eu coloco 1 zero no denominador. Então, 2,5 equivale a 25 décimos. Mas essa fração, ela pode ser simplificada por 5. E aqui, olha, 25 dividido por 5 é 5. E 10 dividido por 5 é 2. Então, equivale a 5 meios, tá? Então, para transformar de número decimal para fração, é só isso que você precisa fazer, certo? Aí, nós vamos agora ver como transformar dízimas periódicas
para fração. Porque como vocês viram aqui, a dízima periódica, ela vem de uma fração. Uma fração cuja divisão não teve fim. Mas como é que eu faço, professora, para voltar daqui onde eu estou para essa fração? Para encontrar essa fração que ela é chamada de fração geratriz. Vamos ver isso agora, tá? Então, olha, essa aqui é uma dízima periódica. O período dessa dízima é o algarismo que está se repetindo, é o 1. Se eu quiser escrever essa dízima periódica de forma abreviada, eu escrevo ela assim, ó. Coloco um traço em cima do período da dízima, tá? Então, 0,1111, o número que está se repetindo é só o 1, ele é o período dessa dízima. Então, aqui fica o traço em cima dele, tá? Aí, como é que eu faço para resolver? Prestem atenção, porque isso aqui no começo é um pouquinho complicado. Mas depois que você pratica, aí já fica mais simples. Eu vou usar uma equação para resolver. Então, eu pego aqui, eu digo que x é igual à minha dízima. Tá? Aí, eu vejo quantos números eu tenho no período da minha dízima. No período da minha dízima periódica, eu tenho só um algarismo. Como eu só tenho um algarismo, então eu vou multiplicar os dois lados dessa equação por 10. Quando eu tiver dois números no período, eu vou multiplicar os dois lados por 100. Quando eu tiver 3 números no período, eu multiplico os dois lados por 1000. E assim sucessivamente. Então, aqui eu vou chamar de equação 1. E agora, eu vou pegar e multiplicar os dois lados por 10, porque só tem um número se repetindo. Tá? Agora aqui, olha, 10 vezes x é 10x. E quando eu multiplico um número por 10, a vírgula desloca uma casa para frente, para a direita. Então, vai ficar assim, ó, 1,111, e assim sucessivamente. Essa aqui eu chamo de equação 2. Agora, eu vou fazer uma diferença, uma subtração entre a equação 2 e a equação 1. Então, a equação 2 menos a equação 1. Então, vai ficar 10x igual a 1,111 infinito, menos a primeira equação aqui, x igual a 0,111 infinito. Subtrai uma da outra, 10 menos 1 vai dar 9. E aqui 1,111 menos 0,111. Ó, isso aqui tudo sai, né, na subtração. É a mesma coisa de 1 menos 0, que vai dar 1. Agora, eu pego esse 9, que está multiplicando a variável, e ele passa para o segundo membro, dividindo. Então, essa aqui é a fração geratriz. É a fração que gerou essa dízima, certo? Se você pegar aí uma calculadora e for dividir 1 por 9, você vai encontrar esse resultado aqui, certo? Então, é assim que a gente faz para encontrar, para obter a fração geratriz de uma dízima. Daqui a pouco eu dou um macetezinho para vocês. Vamos fazer outra. Eu vou fazer logo a letra I, para depois eu ir para fazer as outras, que é para eu poder explicar o macete para vocês, tá? Olha, como é que eu vou escrever essa dízima aqui de forma abreviada? Eu vou escrever 0,77777. É o número que está se repetindo, né? Então, o tracinho fica em cima do 7. Vejam que eu só tenho um número que está se repetindo, né? Só tem um número no período.
Então, eu vou escrever assim, x é igual a 0,77777 infinito. É a minha equação 1. Como só tem um número no período, então eu vou multiplicar os dois lados por 10. Então, 10 vezes x igual a 10 vezes 0,77777. 10 vezes x, 10x. E aqui, multiplicando por 10, uma casa. 7,7777 infinito. Aqui é a minha equação 2. Vou pegar agora equação 2 menos a equação 1. Então, 10x igual a 7,7777 menos a equação 1. X igual a 0,7777. Subtrai 10 menos 1, 9. Ó, isso aqui na hora da subtração vai sair, né? Essa parte decimal vai ficar 7 menos 0, que é 7. Aqui é uma equação. Passa o 9 para o outro lado. Ele está multiplicando, vai passar dividindo. Tá? Então, essa aqui é a minha fração geratriz. É a minha fração que gerou essa dízima. Se eu pegar e dividir 7 por 9, eu vou obter esse número decimal infinito aqui, tá? Eu vou colocar um outro exemplo bem aqui em cima. Porque eu coloquei só com um algarismo, eu quero colocar um aqui com 2. Essa dízima periódica aqui, ó. Se eu for escrever ela de forma abreviada, ela vai ficar como? 0,12 e o tracinho em cima do 12. Beleza? Então, nesse caso aqui, no meu período, eu tenho 2 algarismos. São 2 números se repetindo, que forma aí o número 12. Como eu faço para escrever a geratriz? X vai ser igual a minha dízima. Aí, essa é a minha equação 1. Como eu tenho 2 algarismos no período, então eu vou multiplicar por 100, né? Como eu disse para vocês, se for só um número, é 10. Se forem 2 números, é 100. Se forem 3 números, é 1000. E assim sucessivamente, por uma potência de base 10. Então, multiplicando por 100 os dois lados da minha equação. Cem vezes x é 100x. Multiplicando por 100, a vírgula desloca 2 casas para frente, para a direita, ó. 1, 2. Então, vai ficar 12,12, 12 e por aí vai. Essa é a minha equação 2. Agora, eu subtraio a equação 2 menos a equação 1. Então, vai ficar 100x igual a 12,12, 12, 12 infinito. E a equação 1, x igual a 0,12, 12, 12 até infinito. Subtraindo, 100 menos 1 dá 99. Ó, essa parte aqui com essa vai dar 0, né? Vai sobrar só o quê? 12 menos 0, que é 12. Aí, esse 99 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, a minha geratriz é x igual a 12 sobre 99. Essa fração, a gente pode simplificar ela por 3. E aí, no caso, ficaria 4 sobre 33. Então, se você dividir 12 por 99 ou 4 por 33, você vai obter essa dízima aqui.
Agora, por que eu quis fazer esses 3 exemplos primeiro? Esses exemplos que nós acabamos de fazer, esse aqui do 0,7 e esse aqui, essas dízimas, elas são dízimas periódicas que eu costumo chamar de simples. Por que eu as chamo de simples? Porque elas começam com 0 e logo na sequência já tem o período, já tem o número que está se repetindo. Quando vocês encontrarem dízimas assim, vocês nem precisam fazer essa conta aqui toda. É lógico que agora vocês vão fazer, que é para eu ver se vocês aprenderam, né? Mas quando vocês forem fazer uma prova objetiva ou alguma coisa assim, que aparecer uma dízima como essa, vocês não vão perder tempo fazendo conta. Porque olha o que vai acontecer. Toda vez que a dízima é simples, que ela começa aqui com 0 e logo depois já tem o número do período, a geratriz dela vai ser, se no período tiver só um número, vai ser esse número sobre 9, ó. 1 sobre 9, viram? Aqui também, ó, é uma dízima periódica simples. Como é que ficou a geratriz dela? Ficou o número do período sobre 9, porque também só tinha um número no período, né? Essa aqui, olha o que aconteceu, tem 2 números no período. O denominador ficou o quê? 99. Então, isso sempre vai acontecer quando a dízima periódica é simples. Então, se, por exemplo, eu colocasse uma dízima assim, ó. 0,55555. A forma abreviada dela é 0,5. Qual seria a geratriz dessa dízima? 5 sobre 9. Pode dividir aí na sua calculadora 5 por 9 para ver como vai dar esse resultado, tá? Sempre vai acontecer isso. Se a minha dízima fosse assim, 0,32, 32, 32. Aqui, no período, eu terei 2 algarismos. Então, a geratriz dessa dízima aqui é 32 sobre 99, tá? São 2 números no período, então no denominador fica 99. Se eu tiver uma dízima assim, ó, 0,123, 123, 123 e por aí vai. O período aqui, de forma abreviada, a minha dízima, ela no período dela tem 3 algarismos. Então, a geratriz dela vai ter 3, 9 no denominador. Você pode até fazer essa conta aqui, ó. Você vai chegar nesse mesmo resultado, tá? 123 sobre 999. Então, isso aqui é para dizer para vocês que se a dízima, ela é uma dízima periódica simples, que ela começa com 0 e depois, na parte decimal, tem só um número, aliás, tem só os números do período da dízima, tá? Não tem outro algarismo que não seja do período. Se for só um número, é o período sobre 9. Se forem 2 números, é o período sobre 99. Se forem 3 números, é o período sobre 999, tá? Agora, aqui na letra H, já é um outro tipo. Essa aqui não é mais uma dízima simples. Por que ela não é uma dízima simples? Porque aqui não começou com 0, tá? Então, o que eu faço para resolver? Eu separo a parte inteira da parte decimal em forma de adição. Então, vai ficar assim, ó, x igual a 17 mais 0,8888 infinitamente. Essa adição aqui vai dar esse número, tá? Então, eu só separei a parte inteira da parte decimal e deixei em forma de adição. Aí, essa dízima aqui, ela é uma dízima simples. Você consegue me dizer qual é a geratriz dela? Isso mesmo, a geratriz dela vai ser o 8, que é o período,
sobre 9. Agora, ficou aí uma adição. 17 mais 8 nonos. Aí, você pode resolver como se fosse um número misto, ou você pode resolver como se fosse aqui o denominador 1, tirando MMC. Do jeito que você fizer, vai dar certo. Então, MMC entre 1 e 9 é 9. 9 dividido por 1 dá 9. 9 vezes 17. Deixa eu ver aqui. 3. 153. Mais 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 8, 8. Já já nós vamos fazer mais exemplos de adição de fração, tá? Para quem não lembra. E aqui eu somo 153 mais 8. Dá 161. Então, essa aí é a fração geratriz dessa dízima. Certo? Então, aqui, quando ela não é simples, você desmembra, porque aí a parte decimal vai estar uma dízima simples, e aí você resolve, porque você já sabe qual é a geratriz das dízimas simples, tá? Mais um exemplo aqui. Ó, essa aqui também, ó, não é mais uma dízima simples, mas eu separo parte inteira da parte decimal. Então, a minha dízima vai ficar 12 mais 0,010101 e por aí vai. Por que que fica esse zero aqui? Porque eu tirei o 12. Então, se eu tirei o 12 daqui da frente, no lugar ficou o zero. É a mesma coisa aqui, ó. Eu separei o 17, então tirei o 17 aqui da frente, ficou o zero. Tá? Então, vai ficar sempre assim. Agora, eu pego aqui x igual a 12 mais... Agora, aqui é uma dízima simples. Como é que ficaria a forma fracionária dela? Vejam que tem dois números no período. O período é 0,1. Então, vai ficar 0,1 sobre 99. Nem precisava colocar o 0,1, mas eu tô colocando só para vocês lembrarem por que que o denominador é 99. X vai ser igual agora, ó, MMC entre 1 e 99. Aí vai ficar 99 vezes 12. Deixa eu ver aqui quanto é que dá. 18, vai 1, 108, 108. Dá 1.188. Mais, aí 99 por 99 dá 1 vezes 1, 1. Somando, fica 1.189 sobre 99. Ok? Então, essa aí é a geratriz dessa dízima. Só para encerrar, porque o vídeo já tá com 33 minutos, só para lembrar isso aqui, ó. Quando você multiplica um número por uma potência de base 10, o que é potência de base 10? 10 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 1 é 10, 10 ao quadrado é 100, 10 ao cubo é 1000, 10 à quarta é 10.000. Isso é potência de base 10. Então, quando você multiplica um número por 10, por 100 ou por 1000, não precisa fazer conta. É só deslocar a vírgula. Desloca a vírgula para a direita. Se for por 10, você desloca uma casa. Então, ela vai ficar 1,23. Se for por 100, são 2 zeros, né? Então, eu desloco 2 casas. De onde a vírgula está, ela anda 2 casas para frente. Então, vai ficar 131,47. 3 zeros, a vírgula vai deslocar 3 casas. 1, 2, 3. Então, vai ficar 23.146,7, tá? Então, vai multiplicar por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, por 1 milhão. Basta deslocar a vírgula conforme a quantidade de zeros. Se é por 10, desloca uma casa.
Se é por 100, desloca 2. Se é por 1.000, desloca 3. De onde ela está, você conta a quantidade de casas para frente. E na divisão, é só ir para a esquerda. É o mesmo raciocínio, ó. Se eu estou dividindo por 100, de onde a vírgula está, eu conto 2 casas. 1, 2. Então, vai dar 2,354. Se é por 10, eu desloco uma casa de onde está. Então, vai ficar 12,316. Se é por 1.000, são 3 zeros. Então, eu desloco 3 casas. 1, 2, 3. E aí, ela vai ficar 1,4671. Tá bom? Eu vou gravar um outro vídeo com as operações de adição e subtração, tá? Por hoje é só. Beijos.